Oi, Thiago. O primeiro a entrar. Ana, Andrade. Boa noite, pessoal que está chegando. Hoje a gente vai ter uma live sobre tarô. Uma live bem legal com o meu tarólogo, Thiago Mação. Então cheguei mais. Esperar o pessoal entrar. Vamos lá, Thiago, já vou te colocar aqui então. Oi, Oi, querido. Ju, tudo Oi, bom? tudo bem e você? Deixa eu só arrumar aqui, eu tô cortado, agora ficou melhor, né? Maravilha, o pessoal está entrando ainda. Bem, sejam bem-vindos. Eu sou Juliana, terapeuta holística e idealizadora do Projeto Core, um movimento de combate à solidão. E hoje eu estou recebendo o Thiago Masson aqui, que é o meu tarólogo, tarólogo dos meus projetos também. E o Thiago tem um trabalho ímpar. Eu sou fã, admiradora do trabalho dele e eu queria muito trazê-lo para falar sobre tarô, para que ele pudesse trazer um pouco desse olhar profundo que ele possui dessa ciência, né? Então, Thiago, se apresenta aí, querido. Chega mais. Eu sou tarólogo há mais ou menos, acho que é 16 ou 17 anos, uma coisa assim. Trabalho com tarô há algum tempo já, né? Na verdade, trabalhando principalmente no inconsciente das pessoas, trabalhando que as pessoas gostam. Eu gosto muito de falar que o tarô é muito mais que uma ferramenta de ficar mostrando passado, presente e futuro, né? Ele é uma ferramenta que faz a gente entender quem a gente é de verdade. E acho que isso que é o gostoso, né? Aí eu uno as terapias junto com o tarô. O processo metafísico de compreender o que a outra pessoa está, como que a pessoa está co-criando a realidade, e aí o tarô espelhando isso, né? Então é isso que eu faço hoje cotidianamente aí, trabalhando com magia, trabalhando com espiritualidade, com abertura de consciência, tudo num misto só, mas sempre com a ferramenta do tarô. Meu trabalho sempre envolve a ferramenta do tarô. E o tarô é o estudo de uma vida, né? Eu sou tarólogo há muito tempo, estou estudando tarô e vou continuar estudando tarô, acho que a minha vida inteira. A gente nunca para de estudar, né? Sempre tem muitas visões e muitas formas e é muito complexo, né? Às vezes uma carta, você fica um mês refletindo sobre aquela carta, ela vai te trazendo muitos ensinamentos, né? Não dá pra gente pensar que é uma coisa super simplista que vai ser resolvido de um momento para o outro. Ju, e você? Eu queria, sabe o que eu queria saber? Você jogava tarô antes, não jogava? Qual que é a percepção de diferença que você tem hoje do tarô? Não, então, eu vou ser bem sincera aqui para todos que estão seguindo a gente, né? O tarô é uma ciência, né? Inclusive a gente pode entrar um pouco nesse viés dos arquétipos, da correspondência disso em relação ao cosmo, a cosmologia envolvida nisso. Eu queria trazer, queria que você trouxesse um pouco disso também. Mas o que eu acho muito interessante é as correspondências que você faz energéticas em relação ao tarô, aos chakras. Você de fato conseguiu, né? Eu acho que talvez dentro dos seus 17 anos de experiência, conseguiu fazer links. E de uma maneira muito óbvia e redonda e fluida, em que você consegue fazer uma leitura energética da saúde da pessoa, usando o tarô, né? E claro que no meu caso particular, onde a gente, né, na nossa interação, eu percebo que você consegue acessar o campo, né? Então você tem, obviamente, já uma experiência, uma maturidade espiritual, em que você consegue acessar frequências elevadas, no sentido de que você consegue acessar frequências que vamos dizer que não são assim de acessar em qualquer. Vou acessar agora essa frequência. Não, não é. Então, assim, o que. Óbvio, então, essa é uma perspectiva pessoal minha, Juliana Furna, de que então eu consegui, através do teu trabalho, uma parceria terapêutica onde você consegue realmente entender, traduzir as questões energéticas minhas, dos meus processos. E você consegue entender essa linguagem energética e através do tarô ali, aí que tá. Eu não sei como você faz isso, acho que a gente pode trazer um pouco de como você Arquétipos? conseguiu chegar nesse lugar.
mas de você entende, você lê, você consegue enxergar como tá a saúde dos chakras ali naquele momento. E realmente eu sou fã, sabe? Sou fã mesmo do teu trabalho. Eu acho que o seu trabalho tem que. Gratidão. Essa mensagem do tarô, dessa forma que você criou, tem que se espalhar e você tem que ensinar mais pessoas a fazer o que você faz da forma que você faz, sabe? Fazer um Estamos curso para trabalhando nisso, tarólogo, falta pouco para fazer um começar curso um para curso. tarólogos, porque assim, realmente é algo muito ímpar. Não é normal, não assim, não é normal, não é padrão que você faz, entendeu? Então assim, por isso que eu queria que você trouxesse um pouco assim, é, tá, a gente sabe dos arcanos, a gente sabe dos arquétipos, né? Como é que você começou esse processo de. Eu imagino que você seja mais um leitor, né? Você lê bem, você observa bem as correspondências. Então, como você fez esse processo? Como é que é o teu trabalho, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco isso, porque ele é realmente incrível, Keira. Parabéns. Gratidão, gratidão. Obrigado pelos elogios. Mas eu brinco que, na verdade, assim, o tarô é um processo de ferramenta mesmo. É lógico que é um instrumento divino, né? A gente brinca muito, mas é um instrumento divino. Ele tem aí 58 arquetipos, 56, agora eu fiquei 56 arquetipos. E aí a gente vai ter 22 maiores. Esses 22 maiores, eles representam processos divinos. Entendeu? Então, Tá. assim, quando a gente joga com esses maiores, a gente vai acessar o divino que tem dentro de você. Então, dentro desse acesso, eu consigo entender o seu inconsciente, consigo entender os seus arquivos akáshicos, eu consigo puxar tudo isso porque a gente está trabalhando com ele. E tem as situações cotidianas, que são os arcanos menores, que, eu vou arrumar um namorado, eu vou arrumar um emprego, isso a gente vai trabalhar também, porque é super necessário trabalhar isso, é a vida das pessoas. Só que ao mesmo tempo a gente vai trabalhar esse processo de buscar no inconsciente da outra o que está realmente causando a situação. O problema, na verdade, não é se ela vai encontrar um namorado, se ela vai encontrar um emprego, se vai ficar rica, mas é porque ela ainda não conseguiu isso. E aí o tarô vai te trazer essas respostas. Uma coisa que eu acho bem interessante é que ele tem um processo meu, que é um processo empático que o tarô desenvolveu em mim, que é uma mediunidade Tá. empática. O tarô é uma ferramenta que você tem que olhar para o outro. Então eu brinco que toda vez que a gente abre um tarô é como se a gente abrisse um livro da vida da pessoa. Só que você vai ter que ter, lógico, estudo para saber ler aquela linguagem, como se a letra, como se fosse uma literatura que tivesse uma linguagem diferente, você vai ter que ter um estudo para ler aquele livro que está acontecendo, que você está pagiando ali. Mas ao mesmo tempo, o que é importante nisso, né? É você se colocar no lugar do outro. A E aí, empatia. a empatia, mas a empatia é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem o que é empatia, tá? Porque elas acham que é simplesmente falar assim, coitadinho, ele tá sofrendo. Não é isso, o importante não é isso, é você sentir o que o outro tá sentindo. Às vezes você se colocar no lugar do outro, possibilitando até sentir a dor do outro, o medo do outro. E aí o que acontece em muitas situações, numa situação onde a pessoa tá num grau mais elevado, a gente consegue, como é o seu, a gente consegue fazer uma leitura de passado, no sentido até de vidas passadas, até de contextos espirituais diferenciados, entendeu? Muita gente associa o tarô a entidades espirituais. E na verdade, é importantíssimo a gente falar isso. O tarô é um processo de indivíduo para indivíduo, de consultor de tarólogo para o consulente. Não tem esse processo de entidade, a não ser que você, num processo mais espiritual, vai ouvir a entidade da outra pessoa. Mas a gente não precisa ficar ouvindo entidades ou ficar se conectando com mestres exatamente para fazer isso, entendeu? O mais importante é fazer um trabalho duplo entre pessoa com pessoas. Fala. Maravilha porque. Estou tentando fixar o outro comentário. Maravilha porque essa era uma das minhas questões, porque a gente sabe que dentro da mediunidade, né, existe, né, várias, né, complicações. E aquela questão, nossa, né, será que aquele tarólogo, aquele cartomante está ali naquele momento só traduzindo o que alguma entidade está soprando ali? Mas eu vejo que não, né? Eu vejo que você consegue, de fato, ler a ciência, né? E se misturar ao campo daquela pessoa e traduzir aquilo que o campo dela está dizendo, mas que na verdade ainda não foi, não trouxe para a consciência. É um trabalho muito bonito. Você estava falando dos arcanos, por exemplo, quando você faz aquele teu trabalho de leitura dos chakras, que a gente sabe que os chakras são portais de consciência, né? Tudo se resume aos chakras, né? Então isso é muito importante. Tudo vai se Então, expressar no chakra, né? tudo se expressa ali. Então, quando você pega, ok, eu vou fazer a leitura, você pega os arcanos maiores?
para fazer Eu essa trabalho leitura? Como é que você nos faz chakras, isso? a gente vai trabalhar com os arcanos maiores e não nos menores. Por quê? É porque é um processo divino, né? Primeiro que o 7 aí, a gente vai entrar num processo até de metafísica estrutural. Quando a gente pensa em 7, 7 é um número divino, que é 7 expressões divinas. Em vários conceitos religiosos, em vários, Cabala, Umbanda, qualquer Sim, tipo de religião que você for ver, você vai ter tudo é processo 7. 7. Então, esses 7, na verdade, são como 7 sentimentos divinos, que são os nossos 7 chakras principais que a gente leva aí. Porque a gente tem mais de Tá. 400 A chakras gente aí tem um no monte, corpo, sim. mas a gente tem 7 principais chakras que a gente vai trabalhar sobre isso, que são 7 princípios espirituais. Então, quando a gente vai jogar nos chakras, eu não posso jogar com os menores, porque é muito mundano, é muito profano os Tá. menores. A gente tem que Imaginei, jogar no imaginei. processo divino. Então, tem que ser com os arcanos maiores, até porque ele vai trazer uma complexidade maior. Entendeu? E aí a gente vai lendo. Pensando em chakra, gente, muita gente fica pensando assim, Thiago, mas como que você lê os chakras? Ler os chakras é como se você fosse no médico. Aí o médico pede um exame pra você. Aí você vai lá e faz um exame de sangue, lá você vai saber como que tá seus triglicérides, vai saber como que tá o seu colesterol, vai saber como tá isso tudo. Quando a gente faz a leitura de chakras, é exatamente a gente fazer isso. A gente vai entender como tá o seu diagnóstico ali, como que tá as suas funções espirituais, mentais, a sua energia, como que tá os elementos, se você está equilibrado no elemento água, no elemento fogo, se está equilibrado no elemento terra, porque cada chakra equivale a um elemento da natureza. Por consequência, se você está equilibrado no elemento terra, seu chakra básico vai estar muito mais equilibrado, sua vida profissional e financeira também vai estar mais equilibrada. Quando a gente tem um desequilíbrio desse chakra básico, a nossa vida profissional e financeira com certeza não vai conseguir lidar muito bem. Aí a pessoa está equilibrada e fala assim, Thiago, mas mesmo assim eu não estou conseguindo ter prosperidade financeira. A gente sobe e a gente começa a enxergar quais são os bloqueios sexuais dela, que normalmente está bloqueando a criatividade. E aí assim, gente, criatividade não funciona sem... dinheiro não funciona sem criatividade. As pessoas só conseguem ter uma prosperidade ativa se ela está ativando a prosperidade dela. E às vezes, no sentido de sexualidade, quando a gente pensa, a gente está pensando em sexo propriamente dito. Não, na verdade, não necessariamente. Você pode estar com a vida ali, com a caderneta em dia. Mas a gente está falando muito mais da sensação sexual, o prazer que você consegue tirar dos pequenos momentos da vida. Às vezes, assim, sabe, você tá fazendo sua refeição e você tá tendo uma glória de prazer. Isso também vai refletir no seu chakra sexual, de certa forma. Então, assim, a gente tem que entender aonde tá isso. E aí, cada tarô, cada arcano, vai mostrando aonde tá, o que tá acontecendo com esse chakra. Eu brinco muito que a gente faz muita leitura de chakras por aí e as pessoas sempre vêm com, assim, tá equilibrado, tá desequilibrado. Ou não, tá bom. E aí eu fico pensando, gente, mas não é só isso. Você tem que entender o que está acontecendo com esse chakra realmente. Pri, beijão. Ari, beijão também. Mas me dá um exemplo assim, me dá um exemplo de uma carta de um arcano maior que represente um chakra básico desequilibrado, vamos dizer assim. Boa. A gente pode entrar aí, tipo, por exemplo, a carta da Lua. Eu adoro a carta Tá, da Lua. A carta da Lua, ela representa várias situações positivas, uma situação até de espiritualidade avançada. Ela representa aí uma intuição muito forte. Mas a carta da Lua, ela representa os nossos medos. Então, quem sai uma carta da Lua no chakra básico, ela tá com medo, ela tá insegura de seguir a vida, ela não sabe como andar. Então, provavelmente, ela pode ter dificuldade de saber se mover no seu cotidiano. Será que eu tomo atitude agora? Às vezes ela tá pronta, tem uma ideia perfeita dentro dela, tá tudo ali legal, só que ela tá com medo de como tomar atitude. Ela tá insegura dela mesma, da força que ela tem, da ideia que ela tem, da vontade que ela tem. Porque às vezes as nossas vontades estão ali dentro e você tá sentindo um medo muito grande, não tá conseguindo tomar atitude. Entendeu? Nesse caso, essa pessoa ela precisa desbloquear esse medo. Normalmente, a gente nunca tem um chakra só que está um pouquinho bloqueado. A gente vai fazendo várias referências, tá? Porque, por exemplo, esse medo, normalmente, essa lua ali vai impactar alguma coisa no chakra frontal. Porque aí são as crenças que ela está tendo da vida. sim, claro. Entendeu? É Por exemplo, difícil encontrar um indivíduo Por equilibrado exemplo, se a a gente nível pega de o chakra. Sol, a carta do Sol, no plexo solar, por exemplo, é uma das melhores cartas. Quer dizer, um bom equilíbrio do seu ego. Quer dizer que você sabe quem você é para o mundo, você sabe quem é que você quer demonstrar para o mundo, mas ao mesmo tempo você tem uma conexão com o seu interior. Na verdade, Entendeu? o que você fez foi compreender os arquétipos e compreender o portal de consciência de cada chakra, né? E você conseguiu, então, fazer essa correspondência, porque tudo está conectado, né? O que está em cima com o que está embaixo, está tudo certo. E aí você conseguiu, então, de alguma maneira, então, intuitiva mestra, né? Fazer essas conexões, certo?
Foi isso, fazer essa conexão do arquetipo para com cada chakra, né? Lógico que aí a gente vai ter 22 possibilidades para cada chakra, né? Então a gente tem possibilidades grandes. Então numa leitura de chakra você consegue saber bem detalhadamente como você está vivendo. O que está acontecendo com você agora. E aí que entra uma coisa que eu acho importantíssima. Que quando você lê aquilo, ou você pega a sua leitura de chakra, você começa a falar assim, ah, é isso que está acontecendo comigo, eu não estava entendendo. Eu não estava conseguindo entender o que estava me fazendo paralisar. E aí a gente começa a trazer essas possibilidades para a pessoa, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que está com uma lua no chakra básico, se ela ficar com essa lua muito tempo permanecendo com esse medo, isso vai começar a trazer para uma situação física. Ela vai começar a ter problemas de articulação, ela pode ter má circulação nas pernas. Sim, está conectada à base. Ela pode ter pouca flexibilidade, porque ela vai começar a ter muito medo de conseguir. Na verdade, o inconsciente dela vai falar que ela não tem possibilidades de andar. Porque ela tem muita insegurança. Sim, e é interessante, porque a Lua realmente não tem nada a ver com o chakra básico, né? A Lua. Assim, a Lua é o planeta regente da casa 4, que é o chakra básico. Que é ali a casa 4, né? Se você colocar o indivíduo. Mas não é do arquétipo do tarô, não é a carta que melhor representa, né? A gente pode pegar um dia e falar sobre isso, mas é que, na verdade, o arquétipo, a lua não representa a lua na astrologia. Ah, entendi. Então, são situações diferentes. Por exemplo, a gente tem que entender que a gente tem 12 cartas do tarô que representam 12 signos, a gente tem os 7 planetas aí que a gente vai representar com outros arquétipos, outros arcanos, e tem 3 arcanos que representaria a divindade, que aí é Deus, que é a Trindade, que é o mago, a morte e o louco, eles representam a Trindade de Deus, né? O louco é a primeira carta, não é isso? O louco é o arcano 0 ou 22. Eu brinco muito aí vamos brincar, porque a gente também pode brincar com numerologia com o tarô, viu, gente? Quem nasceu no dia 22 são pessoas, as pessoas que nasceram no dia 22, por exemplo, são pessoas que são aquelas que você nunca sabe como vai ser a reação dela para uma situação. Ela é uma pessoa que ela faz muita coisa inesperada. O tempo todo ela pode mudar, porque o 22... ele é o Joker, na verdade, se a gente for pensar no baralho normal. Ele é o Coringa. Então, em momentos da vida, ele pode representar qualquer carta. Tá. Então, as pessoas que nasceram no dia 22 são essas pessoas aí que trazem... tem que ficar com um pouquinho o pé atrás de como ela vai reagir. Você não consegue ter uma empatia, uma pré-empatia daquela situação. Porque tem muita gente que você tem na vida e você fala assim, ela vai reagir desse jeito, e meio que você sabe como ela vai reagir. O 22 normalmente não tem. São pessoas que são muito fáceis de virar a mesa pra cima. Então, o teu trabalho já começa ali quando você pede a data de nascimento da pessoa. Já imagino como é que você faz. Já pega ali, já faz a numerologia cabalista, já pega o número do destino da pessoa, aí você já imagina o número psíquico, aí você já faz suas correspondências, aí você faz aquela leitura de chakra. É todo um processo, né? Na verdade, eu acho que você é um grande alquimista, né? De ler os sinais de tudo e compreender essas correspondências e fazer essa leitura incrível, né, que você faz do ser humano. Uma leitura, é o que eu falei pra você, a gente vai juntando várias técnicas ao mesmo tempo. Numerologia cabalista é uma numerologia cabalística, ou kármica, ela é uma numerologia apoiada nos números do tarô. Entendeu? Ela arranca um pouco o processo pitagorano e ela vai apoiar na numerologia. Então a gente não tem mais de 1 a 9, a gente tem de 1 a 22. Então a gente vai reduzir sempre até 22. Entendi. De reduzir sempre a 22, tá. Entendeu? Não reduz, então a gente vai trazendo isso. isso. Então a gente, num processo de leitura ali de tarô, a gente vai juntar a leitura de chakras, o tarô puramente dito, o tarô mais divino, o tarô mais profano. A gente vai usar também o conceito da empatia, que é a energia, saber como que a pessoa tá realmente, né? E ainda um pouco aí da metafísica que a gente tem que trabalhar também. Porque não adianta a gente saber tudo isso e não saber colocar em prática, né? Porque a gente tem que dar instrumento para a pessoa conseguir fazer esse change da vida dela, né? Sim. Deixa eu só responder as meninas aqui. Luciana, o Thiago atende online. Inclusive, amanhã tem um horário comigo. Sou apaixonada pelo trabalho do Thiago. E então, marquem, realmente vale muito a pena. E podem fazer suas perguntas aqui. Daqui a pouco a gente vai responder as perguntas de vocês sobre tarô, enfim. Então, façam. Aproveitem o momento. Então, você, de fato, já começa esse processo já ali, né? Naquele momento. Aí você pega o nome da pessoa, a data de nascimento,
já faz a leitura, aí você já se conecta, né, com as questões que a pessoa traz, então já entra naquele campo da empatia, Já entende a né? energia dela, porque o nome e a data de nascimento, gente, é uma assinatura astral que a gente tem. É a nossa assinatura Claro. astral. Lógico que a gente pode ter outros nomes que a gente ganha ao longo da vida, que vai representar também alguma coisa, né? Mas a nossa assinatura astral é o nosso nome completo e data de nascimento, né? Isso já é uma coisa muito forte mesmo. E ali eu já pego, eu já sinto toda a energia da pessoa. Eu não Porque tento é ficar assim, acessando a pode energia falar. da pessoa antes da consulta, porque isso já me cansa, entendeu? Eu não gosto, eu gosto de estar ali na consulta, naquele momento, já acessar e já entra tudo, já vai vindo tudo que vai vindo na minha cabeça aos poucos, já o que eu quero. Ou como a pessoa quer lidar. E aí o povo fala assim, mas Thiago, a minha consulta foi desse jeito, da minha amiga de outro jeito. Gente, a gente vai com a consulta de acordo com cada pessoa. Cada pessoa vai, na verdade, vai trabalhar. Cada evolução é uma evolução, cada tendência, cada problema é um problema. Né? A pessoa tá com um bloqueio, é completamente do meu bloqueio, do seu bloqueio. Cada um vai ter. E a consciência da pessoa também vai pedir onde que ela quer trabalhar. A gente tem que pensar que o nosso inconsciente, no fundo, ele também quer que a gente evolua. E ele direciona a gente o tempo todo para essa evolução. E o tarô é uma leitura desse inconsciente. Então o inconsciente vai demonstrar o caminho que ele quer para a pessoa. Que nem sempre é o caminho que ela está preparada para ouvir, né? São processos. É isso Mas é aí. isso mesmo. Às vezes a pessoa tá lá, tipo, às vezes a pessoa vê muito assim, sabe? Ah, eu tô com um problema no meu relacionamento. Aí você vai olhando e fala assim, não, mas eu não tô sentindo esse problema. Tá acontecendo isso, é fácil de arrumar, mas o maior problema é na vida profissional. Aí ela pega e não tinha entendido. Na verdade, ela tá se sentindo angustiada e ela nem sabe o que é e tá transferindo aquilo pro relacionamento. Mas no fundo, o problema dela era profissional, ou o problema dela é um problema de amor próprio, ou na verdade é uma desavença inconsciente com os pais, e a gente vai trabalhando isso na consulta, porque a pessoa às vezes não consegue. A gente, com nossos olhos, estou falando isso até como pessoa, né? Ver nossos problemas e sentir os nossos problemas não é tão fácil. A gente muitas vezes precisa de um terapeuta para falar isso pra gente, né? Para espelhar Sim, isso, né? A sempre gente tem precisa. muita dificuldade de ver. É aquela coisa assim, brincar de autoconhecimento sozinho é importante, mas que é difícil, é difícil. Bem, eu sou dessas que sempre estou em busca de uma espelho, né? Mas faz parte do meu processo também. Mas assim, você tinha falado que tem cartas que representam planetas, elementos, né? E a gente sabe disso. E aí, por exemplo, a pessoa chega ali e aí já diz a assinatura astrológica dela para você, e aí você percebe, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Tá, a pessoa é um capricorniano, aí você já sabe que, né, da situação que tá lá, na constelação de Eu não sou Capricórnio. astrólogo, eu entendo um pouquinho de astrologia, porque a Aham. gente acaba estudando pela necessidade assim, da pessoa. Claro. Mas eu não faço isso, eu faço muito mais pelo número individual. Por exemplo, se a gente pega, por exemplo, o Libriano, que é do mês 9, ele é diferente do Libriano que é do mês 10, porque a gente vai ter os decanatos aí diferentes, você entende muito mais de astrologia que Sim. eu, e a gente vai entender que são decanatos diferentes. Os dois números mostram uma inteligência e uma proatividade forte. Só que o Libriano, que é do mês 9, ele é um Libriano que ele é menos expressivo. Já o Libriano do mês 10 é o Libriano que fala mais, que tá o tempo todo querendo se comunicar. Entendeu? E ele gosta de falar. E aí o Libriano do mês 10, ele não tem medo de expor tanto sua intimidade. Já o Libriano do mês 9, ele tenta guardar sua individualidade. E normalmente tem uma pequena tendência a ter tristeza no cotidiano. Faz Então é aquela sentido? Faz pessoa que sentido. tem que ficar o tempo todo ali se preservando, tomando cuidado para não deixar baixar a frequência emocional, porque tem uma facilidade maior para cair para depressão. Já o Libriano, que é do mês 10, ele tem muito mais tendência a uma ansiedade do que a Porque depressão. é um decanato mais É o mercurial, decanato né? Mais diferente. mental. É um Só que aí eu terceiro pego pelo decanato. número essa informação, porque o 9 representa o eremita, que é a carta do poder mental, só que é uma carta que é solitária. E essa solidão normalmente traz uma pequena tristeza junto acumulada. Já o Libriano no mês 10, ele é a carta da roda da fortuna. E a roda da fortuna é uma carta que ela mostra o quê? Ela mostra movimentação, agitação, vontade de ir pra frente, só que com uma grande dificuldade de finalizar tarefas. Sabe aquela pessoa que tem aquela dificuldade? Ah, começa uma faculdade, comecei 10 faculdades e não terminei nenhuma. Tem librianos que passam por esse processo, né? É um É signo um, diferente. A gente já conversou sobre isso, que é um arquétipo difícil de se trabalhar, né? é um arquétipo que vem do número 1, que vem muito forte mesmo.
1 e 10, na verdade, né? Que vai ser do 10 aí, mas ele tem um 1 como base. Então, assim, é bem interessante. Você é. Meu Sol tá em Virgem. Eu tenho Sol, Mercúrio e Vênus em Virgem. Mas eu sou virginiana de agosto, 25 de agosto. Os virginianos de 25 de agosto são pessoas que trazem muita racionalidade. Então você tem um processo muito mental, você busca muito mental. Então, assim, mesmo Sim. quando você tá, sei lá, tá com alguma coisa a relacionamento, você vai sentir aquilo, mas primeiro você vai passar pelo processo mental para depois deixar o corpo e as emoções fluírem. Tem que tomar bem cuidado para não racionalizar as emoções. Até porque a Vênus em Virgem, né, tem queda, né? Por causa Tem disso, que né? tem uma É, regar o amor. fazer o quê? Né? A gente escolhe, né, a assinatura astrológica que a gente precisa, né? Mas entendi. As cartas que representam os planetas, assim, como é que você vê isso, assim, no jogo, né? Me dá um exemplo, por exemplo. Júpiter representa, o imperador representa Júpiter, por exemplo. Ah, tá. Entendeu? A Entendi. gente vai entender assim que é o arquetipo dele, né? Na verdade, se você for ver, o arquetipo é muito parecido, né? E aí é um arcano menor. Aí é maior. Ah, é Aí é maior, maior. entendi. Os menores, a gente não vai trabalhar com nenhum planeta. Nos menores, a gente vai fazer o quê? A gente tem que entender o quê? A gente tá num momento de planeta de terceira dimensão, mas a humanidade se divide em 4 elementos básicos: água, terra, fogo e ar. Correto? Então, a humanidade é 4. Por isso que todos os grandes mestres tinham 12 discípulos, porque cada discípulo representava um signo, e aí você cai para o sentido de cada um deles tinha um signo, um elemento, 3 deles tinha um elemento, né? Tipo, tem 3 Mas são os porque três água, elementos, 3 são as fogos. três substâncias também, né? Sulfur, sal, mercúrio, né? E os quatro elementos. É prima E aí a gente matéria. vai ter, na verdade, por exemplo, deixa eu pegar meu tarot aqui. Ó, aqui seriam os Uhum. arcanos menores, aí você arrancaria uma carta, essa carta é o 2 de paus. Tá, Então, o paus representaria o elemento fogo. maravilha. Então, nesse elemento fogo, ele vai representar a nossa criatividade, o nosso sentir. A gente tem que lembrar que o elemento fogo ele é o sentir e não é o lado emocional. É o sentir espiritual, é o sentir vontade. É diferente de você ter uma emoção, porque a emoção seria copas, que é o elemento água. É mais aqui, né? Sim. Tá mais no conceito coração, coração mesmo, tá? E aí o sentir é diferente, é o sentir de sentir o outro, sentir até o processo sexual, a química. Aí a gente tem um processo material, que seria o pentáculos ou se não ouros, que aí já é a coisa física. Dinheiro, trabalho, prosperidade, é tudo que envolve saúde, né? E aí a gente vai ter, na verdade, o ar, que é o elemento mental, que é o espadas, né? Então é tudo aquilo que a gente pensa, passa a nossa mente, é a nossa energia mental. E aí sim, esses seriam os mais profanos, quando a gente desce ali, que a gente vai cuidar do cotidiano. Quero saber como tá meu trabalho. E aí você vai entendendo como vai acontecendo nessas cartas menores, entendeu? Porque elas E aí são muito você. mais. Elas Uhum. falam muito rápida a linguagem, por exemplo. Alguém pode distrair, porque ela é mais rápida. Você pode perceber, quando a gente vai num cartomante e não num tarólogo, muitas vezes ele vai jogar com um baralho normal. Porque ele vai lidar só com as Sim. situações profanas, ele não vai lidar muito com autoconhecimento. Então ele lida com números e com elementos, pelo que eu entendi, né? Então ele vai Exatamente pegar isso. a energia do número e vai casar com o elemento e fazer aquela leitura. Isso. Os Entendi. arcanos menores a gente sempre tem do 1 ao 10, mais a corte. Que aí é o Que é. pajem, tal, tal. Que aí seria nossas representações das nossas elevações, na verdade, né? Que são os arcanos que a gente estaria elevando para chegar nos arcanos maiores. Entendi. Então, os arcanos maiores são aquelas cartas que você disse, né, mais elevadas espiritualmente, e elas incluem os planetas. Então, Planetas, signos e a trindade. ok. Então, signos e a Trindade. E aí, Porque a os gente tem arcanos 12 menores. signos, 7 Sim. planetas, e a trindade seria o trio. Aí, de trindade, cada religião vai entender uma como. A Brahma, esqueço o nome dos outros, dos indianos. Mas aí a gente vai ter Jesus, Maria e Deus. A Trindade, né? A Tríade. Sim. Pai, Filho e Ou Espírito simplesmente Santo, o divino. enfim. Pai, Um, Espírito dois, Santo. três.
2, 3. A união de dois opostos, a tríade sagrada, perfeito. Então é muito incrível, né? Porque são 7 planetas, 12 signos e a tríade. Nossa, O entendi. Dá para divino. fazer 1 milhão de correspondências aí. A gente pensou no divino completo aí, entendeu? E tudo que é divino tá lá em cima. É o estudo do cosmos, né? Então você é basicamente isso. E então você desce depois para os setores, e aí sobram quantos arcanos menores? São Sobram. 56. Entendi. Quantos? 46? 56. 56, tá, entendi. E aí são quase meio que os setores, né? As casas e como aquilo ali vai Tá? Tem reverberar. alguns estudos, quando a gente vai jogar no mapa astral, a gente jogaria as casas. Aí você vai entender que alguns quadrantes de signo seria o rei, seria a rainha, que normalmente a gente trabalharia com a corte. Existe um outro estudo que eu estou desenvolvendo aí, que vai vir pela frente, que é pegar o mapa da pessoa e trabalhar, em vez de trabalhar com os planetas, a gente vai trabalhar com as referências do tarô, do arquétipo do tarô completo. Então, sei lá, tipo, eu tenho, sei lá, a gente vai pegar uma casa e o que tá ali, qual planeta tá ali, e a gente vai fazer uma referência totalmente do tarô para aquilo. Mas Mas foi o está que eu te sendo falei, construído. né? Porque eu tive que passar por esse processo porque meu ascendente, hein, pessoal, meu ascendente por 2 minutos ele é touro, por 2 minutos ele é gêmeos. E eu entrei num grande conflito, né? Eu precisei entender que arquétipo seria aquele. E aí, pela Kabbalah ali, né, pelos estudos herméticos, eu entendi que o rei de espadas estaria ali, né, entre esses dois signos. Então é isso que você está falando, né? Cada espacinho da, da Da, mandala. da mandala, das casas ali, a gente teria um arquétipo de arcanos maiores. Por isso que nesse caso seria o rei de espadas, entendeu? Então, na verdade, você estaria flutuando ali numa energia muito mental, mas às vezes você daria poder demais a essa mente para esquecer aquilo que a gente estava falando agora há pouco, referente ao seu 8 também. Você viu que, na verdade, as coisas estão super interligadas, né? A gente vai falando e a gente vai interligando tudo porque tá tudo falando com ela mesma. O rei de espada é aquele que às vezes exerce muita autoridade, né? Porque ele acha que vai ter razão o tempo todo, mas tem hora que ele tem que abaixar muito a intelectualidade dele para entender que às vezes mesmo na ignorância do outro existe uma sabedoria. Né? Então, às vezes, ele pode se achar muito, então ele tem que fazer esse exercício o tempo todo de abaixar o processo dele, porque ele é muito mental, é muito inteligente, estuda demais, é uma pessoa que foi muito esforçada e vai ser sempre muito esforçado. Tipo, se eu pegar pra você e jogar você aí um livro, você vai ler o livro e você vai saber o livro de cor e tudo que é preciso saber. Posso fazer uma chamada oral, entendeu? Só que às vezes uma pessoa vai falar uma filosofia e aí que talvez nem estudou tanto aquele livro e vai te ensinar alguma coisa sobre isso. O rei de espadas tem que fazer esse exercício o tempo todo de ficar abaixando um pouco o processo mental dele. Mas isso é incrível, porque quando você pega os arquétipos do tarô e começa a dividir eles ali na mandala do mapa da pessoa, pois é, você consegue, por exemplo, né? Vamos lá, eu tenho um Marte nesse arquétipo, né? O que significa isso? Né, em Sim, oposição a esse arquétipo, as coisas ficam até mais claras, né? E incrível isso, vai Thiago. dando uma clareada na cabeça, na verdade. Vai dar uma clareada total na cabeça. Isso é importante demais a gente fazer, né? Tanto o processo de tarô, a numerologia, entender quem é você, na verdade. Porque às vezes a gente vai lidar com aspectos nossos que a gente meio que não entende. Aí você volta para aquela sabedoria ali e fala assim, é por isso. Então eu vou trabalhar de uma forma diferente, eu vou tomar uma atitude diferente. É para isso que serve a Sim. astrologia, a numerologia, o tarô. É pra gente conseguir ter uma noção que tem momentos que a gente vai sair do controle, a gente não vai conseguir ficar no controle o tempo todo, que a gente pode, às vezes, estar tomando uma atitude porque isso já é inerente da gente, mas eu posso controlar. Não quer dizer que essas ciências vão falar assim, você vai ser desse jeito, você vai ter que viver com isso. Não, é pra justamente a gente aprender a lidar com isso, nossas qualidades e com nossos defeitos, né? Eu não gosto nem de falar qualidades e defeitos, nossos pontos mais negativos, nossos pontos de aprimoramento, na verdade, né? Não seria defeitos, né? Todo Não, signo, né? defeitos. Se a gente for pensar em astrologia, todo signo, na verdade, ele é positivo e negativo ao mesmo tempo, né? A gente que vai lidar com isso e vai criar um positivo ou negativo. Um geminiano, viu que alguém é de gêmeos aqui, é uma pessoa que tem uma Tem vários comunicação muito geminianos boa. aqui, gente. É claro que tem, Isso, né? tem Curiosos, né? Claro que eles os vão estar mais aqui. curiosos, né? Então, assim, Gêmeos vai falar muito, ele precisa dos outros para falar muito, né?
Só que se a pessoa começar a lidar com uma forma negativa disso, ela tenta ser uma pessoa que vai tentar agradar demais as outras pessoas, e é por isso que muitas vezes falam que eles são duas faces, né? Não é que eles são duas faces, é que tá tentando agradar demais, e aí ele acaba se perdendo nisso. No mundo de dualidade, é claro que todos os arquétipos vão ter, né? Os dois lados, luz e sombra. E é aprender a lidar com isso e chegar numa integração, né, Thiago? Integridade, integrar, não renegar suas sombras, tá? É uma coisa muito importante que a gente tem que começar a aprender na nossa vida, porque a gente tende a renegar nossas sombras, e quando a gente renega nossas sombras, a gente começa a perder quem a gente é de verdade. A Michelle tá te dando parabéns. Michelle, realmente é incrível, sou fã, maravilha. E Mi, tudo tem a gratidão. ver. Aham. E Sabe que eu assim, e nossa, tem tudo a ver, né? Porque os planetas têm um arquétipo, né? E eles estão signos lá têm naquela. outros. Exato. E eles estão lá naquelas casas que representam um arcano do tarô. Tudo fica muito mais claro. Tudo fica, né? Mas tô Vai aqui saber. fazendo um milhão de associações. Minha mente tá. Uau! Eu preciso estudar tarô com mais profundidade. E gratidão por ter trazido essa ciência para minha vida com tanta competência e Tarô é magia. engraçado, né? Porque, assim, muita gente pega e estuda Kabbalah, e aí pensa naquela árvore da vida, tal, tal, tal. E aí a gente entende, aí os signos são associados com as sefiras, né? Que são as bolinhas, né? Que tem. E aí as pessoas não percebem que para ligar as sefiras tem 22 caminhos, os 22 arcanos maiores. Ninguém faz essa Uau! associação. E aí os arcanos, para você chegar a as sefiras de evolução, a gente tem que passar pelo. Então tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente vai passar pelos 22 arcanos. É o mago que é a vontade, é o louco que é a vontade, é o mago que é o início. Entendeu? É a sacerdotisa que é começar a caminhar e entender como funciona. É a imperatriz que é fazer acontecer, gerar a situação de verdade. Aí tem o imperador que é dominar e direcionar. E a gente vai passar pelos 22 arcanos até chegar ao mundo, que é a finalização do ciclo. Então tem muita gente que tem hora que eu pego, tipo, tô abrindo numa situação e a pessoa fala assim, ai, mas meu relacionamento tá legal, tá perfeito. Aí você olha o mundo ali, ok, tá perfeito. Mas aí a pessoa começa a falar, ela começa a falar assim, meu relacionamento passou por um momento, agora a gente é muito amigo. No final das contas, o relacionamento já não existe. Houve aquela coisa de virar amigo, o relacionamento já não existe, acabou o ciclo das duas pessoas juntos, entendeu? Agora eles são amigos, não são mais um relacionamento. É perfeito, a amizade vai continuar porque eles estão vivendo em equilíbrio, só que o relacionamento já findou. Que a gente sabe que a cola dos relacionamentos é o aprendizado, né? A gente se relaciona para crescer, né? E aí o ciclo se encerra e vira outra coisa, né? Não vira mais um Acontece no relacionamento. trabalho isso muitas vezes. A pessoa fala assim, nossa, eu amo meu trabalho. E ela fica empurrando aquilo por muito tempo. E quando eu vejo o mundo, eu já entendo, por exemplo, que o ciclo acabou. E a gente vai começar a entender se ela está realmente satisfeita ou se ela está acomodada. Ou ela está com medo de mudar, entendeu? De finalizar. Porque finalizar ciclos não é tão simples. Não, é uma morte, né? É uma Mas é morte. interessante porque você consegue enxergar aquilo ali que você leu no campo. E aí a pessoa mesma ela vai se revelando, né? Na Uhum. palavra. E aí você tem que ter essa sensibilidade, né? De Esse jogo, né, sentir. de falar pra ela, cada pessoa vai conseguir sentir isso de uma forma diferente. Tem pessoas que você pode falar direto, tem pessoas que você tem que falar um pouco menos direto, tem que trazer a consciência pra pessoa, tem pessoas que ela vai tomar consciência sozinha, tem pessoas que você tem que falar um pouquinho e dar o primeiro passo pra ela começar a puxar o fio e começar a entender o que tá acontecendo. Mi, tô fazendo, tô Eu também quero um preparando, tá no curso. forno. Como é que é esse curso aí? Porque eu quero fazer. Tem várias, não, vai ter Explica várias tudo. situações. Vai ter uma situação Fala. de um curso mesmo de tarô simples para as pessoas entenderem o que é tarô num processo da minha visão. Mas aí eu tenho mais alguns cursos avançados. Eu quero fazer um curso de meditação com o tarô, que é você compreender o arquetipo e meditar em cima daquele arquetipo para entender. Nós, no final das contas, temos esses arquetipos em várias situações dentro da gente. Então, o mago Tá no consegue inconsciente conversar com a coletivo, amor. Sim, Sim. o mago vai conseguir conversar com a gente, o imperador vai conseguir conversar com a gente. Então, nesses momentos, é interessante você se compreender. A gente tem que pensar que todo arcano vai ser positivo e negativo. Então, vamos pensar assim: se a pessoa tem um imperador que está gritando muito, ela é uma pessoa que ela consegue ordenar a vida dela muito bem. Só que, ao mesmo tempo, ela é inflexível.
Então, às vezes ela consegue até, tipo, ser uma administradora fantástica de uma empresa, ser uma pessoa que tem todo um processo dentro dela. Só que às vezes ela não tá conseguindo prosperar porque ela tá ali muito inflexível, ela não tá fluindo com a criatividade, não tá deixando a vida dela fluir. Então, assim, esse imperador vai falar com você. E eu tô criando umas meditações que é, tipo, você ficar frente a frente com o arcano e conversando com ele, entendeu? De um modo espelho. Uau, poderoso isso. Achei linda É, essa ideia. Nossa, um modo uau, mais vai ser espelho. incrível. É, porque a gente Incrível trabalha no mesmo. sentido assim, você conversando com o arcano, você vai entender quem ele é de verdade. E ao mesmo tempo, você vai trabalhar o processo que é importante, que é o autoconhecimento, né? E é o estudo da vida, né? E fazer essa reflexão e espelhar isso dentro de você. Cadê o imperador dentro de mim, né? Como ele se manifesta? Como não? Está equilibrado, sim ou não? Exatamente. Maravilhoso. E a gente falando Maravilhoso. agora de arcanos menores, eu acho bem engraçado isso, porque a gente tava falando dos arcanos menores, cada um tem um arcano, tipo, tem um elemento terra, elemento água e tal. E aí você pega, às vezes, você tá jogando com os arcanos menores em algumas situações, e aí você pega uma pessoa que ela tá, tipo, você tá perguntando do relacionamento, só tá caindo cartas de espadas, por exemplo, que seria uma carta mental. E o relacionamento deveria ser uma carta emocional. E que deveria ser a Hum, carta de copas. E aí você começa a entender que ela tem uma relação muito mais mental. Ela não tá nem muito apaixonada, ela não tem nem atração física, é muito mais uma coisa de diálogo, de conversa, entendeu? O relacionamento dela tá muito nesses conflitos, às vezes ela tá passando por um processo de conflitos de relacionamentos, então os conflitos delas estão no plano mental. Não é uma dor emocional que ela tem, não é uma dor física, não é nada disso. Ela tá com bloqueios mentais. E assim a gente vai trabalhando em várias situações, entendeu? Então por isso que os arcanos menores são importantes. Porque às vezes, por tá. exemplo, você tá no trabalho, pergunta uma coisa de trabalho e sai uma carta emocional. Quer dizer que você está mais ligado ao coração do que realmente ao processo do trabalho. Você está apaixonado pelo seu trabalho. E então a gente tem que entender que a gente muitas vezes não equilibra nossos campos. A gente trabalha em outros campos nas nossas áreas de relacionamentos e vida, né? E é maravilhoso porque a partir dali você consegue começar a trazer a pessoa para uma consciência da relação afetiva que ela possui com aquele trabalho, tudo que ela projetou emocionalmente ali. Maravilhoso, Normalmente as ideia. relações com o trabalho que tem muita relação emocional criam uma expectativa muito grande. Normalmente as outras pessoas, quando a pessoa tem uma relação muito emotiva, ou ela fica muito cruel, ou ela fica uma pessoa que vai querer mandar, vai querer resolver tudo porque ela é apaixonada por aquele trabalho, ou ela se deixa ser pisada demais. Entendeu? Uhum. Porque ela sente como se fosse da família, que ela tem uma obrigação para com o emprego. E, entendeu? Então vai gerando essa situação. E quando a gente regulariza isso, toma consciência, só tomar consciência, a gente não é nem trabalhar às vezes, é só você tomar consciência, você já muda a sua atitude, já muda toda a situação. O tomar consciência é muito bom, e o tarot faz isso, né? Trazer a consciência aquilo que a gente não está compreendendo, né? É basicamente Nem o sempre tarô é leu. fácil, tá, gente? Eu tô falando Não. aqui simples, mas tem hora que você fica meio chocado, você fica triste. Às vezes as pessoas querem me matar, querem desligar na minha É, cara. eu tava aqui pensando, acho que o Thiago não falou isso, não falou, não bateu o papo reto pra mim ainda, né? Não sei, eu vi algumas coisas, acho que ele foi bonzinho demais. Mas sim, porque lê tudo ali, né? Você deve ver a vida da pessoa inteira, revelada ali, né? Sim. Não tem que esconder, na verdade, né? Não Não tem tem como o que esconder. esconder. Não tem como esconder. A gente vai vendo o que tá acontecendo. Não adianta vir para um tarólogo tentar mentir para ele, porque primeiro você tá mentindo para você mesmo, né? Você tá querendo fazer uma coisa que não tem sentido, né? É verdade, você tem que ir ali, e é um livro aberto que vai se revelar e tá tudo certo. Vamos ver se alguém mandou pergunta aqui. Tem uma aqui, posso ler? Pode. Tá, vamos lá. Marcela, se os signos podem associar a pessoa a tendências, quando a pessoa não corresponde a esses arquétipos, ela vai sentir a necessidade de voltar ao arquétipo ou fugir ainda mais dele? Pode falar. Quer falar, pode Eu falar. acho que acho que a pergunta é, por exemplo, assim. Vamos lá, sou virginiana. Aí a pessoa tem aí vendem que o virginiano é disciplinado, crítico, e aí a pessoa não se identifica com aquilo. Existe uma tendência, acho que a pergunta é se a gente fica tendencioso a se identificar com aquilo, ou a retornar, ou não.
ou se ela, na verdade, vai ter que sempre buscar para chegar naquilo, eu acho que talvez possa ser isso. Mas a gente tem que pensar nesse conceito, talvez o conceito astrológico dela não está bem esclarecido, né? A gente tem que Sim. pensar que o nosso signo solar é supostamente o nosso Dharma e o nosso Karma ali, de aprendizado, é o que você deveria chegar no seu equilíbrio. Então, se eu sou libriano, por exemplo, e eu sou um libriano bem fake, até para você se identificar, né? Porque, na verdade, eu não sou uma pessoa super tranquila, eu não sou super equilibrado. Esse seria o arquétipo correto do libriano, né? Mas o que acontece é que eu tenho que chegar nisso. Eu tô vivendo essa vida com esse arquétipo solar para mim conseguir chegar a esse equilíbrio, a um poder mental melhor, a um equilíbrio nas relações, né? Porque o libriano tem ali uma Vênus que deveria ter uma relação com as situações mais equilibradas. Então deveria ter isso. Mas a gente tem que pensar que quando a gente pensa em signo, a gente tem que olhar o signo de verdade nosso, é a nossa mandala astrológica completa, tá? Porque, por exemplo, eu sou um libriano, eu tenho um ascendente em Áries, então por isso que eu sou desse jeito, às vezes eu sou explosivo, às vezes tenho todo esse processo, porque o ascendente às vezes mostra muito mais como eu sou dentro e como eu expresso muitas vezes minhas emoções e minha figura. E eu tenho uma Pra mim lua é muito mais ariano do que libriano, né? Sim. eu tenho uma lua em Sagitário, né? Então Ah, tá tudo o certo. meio de céu em Capricórnio, na casa de relacionamentos eu tenho Escorpião. Então eu tenho várias loucuras aí que isso é o meu signo. Meu signo não é ser Libra, meu signo é minha mandala completa. Então a todo momento eu Exato. vou ter que entender. Eu entendo que tipo, ali na minha casa de relacionamento tem Escorpião, naturalmente eu vou ter relações mais profundas, mesmo tendo uma lua em Sagitário, que às vezes quer um pouco de liberdade no sentido de relacionamento e de emoções, o escorpião puxa para uma profundidade. Então, quando você fala assim, eu sou virginiano e eu tenho que ser o tempo todo metódico, é muito raso. A gente tem que fazer um estudo super profundo, Claro. Não, com entendeu? Por isso certeza. que, às vezes, numa leitura de tarô, eu não consigo pedir a mandala astrológica da pessoa, porque aí ela precisa durar 5 horas. Eu só pego a data de nascimento e já faço a leitura da data de nascimento, porque é mais rápido. E também e aí não vou perder o sentido da situação, porque ali eu vou ter um número de interno, externo, vou saber a idade da pessoa. Uma coisa que é engraçada, gente, que dá pra fazer é associar a idade da pessoa aos arcanos do tarô. Vamos Você tá com lá. quantos anos, Ju? Eu fiz 35 agora. 35, 8. 5 dá 8, a carta da justiça. Então, assim, a diferença, aí a gente vai entender. A carta, o número do ano pessoal é aquilo que a gente tem que viver e aprender. Já na idade, será aquilo que a vida vai nos cobrar. É um pouco diferente a coisa. Então, assim, eu tenho que aprender isso, mas a vida vai me cobrar isso. Então, a Ju, por exemplo, ela vai passar por situações que pode mostrar muito desequilíbrio dela. Ela vai ter que sempre conseguir manter o equilíbrio, tanto emocional quanto mental. Então, tem horas que o emocional dela vai subir muito e ela vai passar por situações de desafio que vai trazer uma necessidade, às vezes, uma coisa assim, eu tô com emoção lá em cima, senão eu tô totalmente racional. E aí a vida dela vai ficar sendo desafiada até ela aprender a manter esse equilíbrio. Uhum. E com esse estéreo em Sem, virgem aí, estamos sem, já sentindo. sem suprimir os sentimentos. Porque o 8 é uma carta de equilíbrio, mas é uma carta racional que tende a esconder os sentimentos e falar que tá tudo bem. E na verdade ele tá só Maravilha. escondendo os probleminhas numa gaveta, entendeu? Às vezes ele tá pegando várias situações ruinzinhas dela e fala assim, vou deixar uma pedra ali em cima e não vou resolver e vou fingir que tá tudo bem. Entendeu? Então esse é o ano, quando junta aí 35 anos, é o ano que é importante entender isso. Mas a gente pode fazer uma separação também, 3 e 5. 3, todos os 30 é os números da manifestação. Do 3 ao 39, do 30 ao 39, a gente vai querer manifestar grandes coisas nessa terra. E o 5 é o ano do guerreiro. É o ano de querer não só manifestar, mas executar. E faz sentido quando você pega e faz uma correspondência em relação aos setênios dos chakras, né? 35 anos é o último ano do chakra laríngeo, né? Então tem a ver muito com essa justiça, com essa questão de que para passar por frontal, né? Você tem que ter encerrado um ciclo e tanto a nível No tarô, daquilo por que você exemplo, expressa. o 5 seria a carta do Papa e o 3 da Imperatriz, né?
sempre representa o quê? Prosperidade, manifestação. Lembra que a imperatriz, ela sempre aparece grávida, né? Então você tá gerando as coisas. É uma coisa assim, tô formando uma família. Mas o 5 é a carta do Papa. O Papa é o grande diplomata, aquele que fala, precisa falar e expressar. Então a gente entende que tá muito ligado ao laríngeo também. Sim, e é um processo e tanto, né? O laríngeo é um processo na vida da pessoa, assim, né? O laríngeo é uma chakra que é esquecido, sabia? As pessoas esquecem do chakra laríngeo. Elas cuidam Nossa. do frontal porque querem ver a vida bonita, cuida do cardíaco, cuida do chakra sexual, do básico porque quer dinheiro. Mas, gente, o laríngeo é onde tudo vai se expressar. Então, assim, a É o gente on precisa acima do expressar a cardíaco. nossa vida. E muita gente quer trabalhar a intuição e fica trabalhando só o chakra frontal. Gente, o laríngeo é fundamental para se trabalhar a intuição. A intuição tem uma ligação muito grande porque a gente precisa, assim, o laríngeo ele cuida da laringe, basicamente, e o frontal aqui, né? Mas o laríngeo é o intermédio da audição também. Então, se a gente ouve, se a gente não ouve nossa intuição, a gente não consegue ouvir nada, né? No fundo, eu vou falar uma coisa pra vocês que aí eu vou deixar vocês loucos. Na verdade, o chakra da intuição é um chakra que tá aqui, que vem sair aqui, na verdade, tá? Mas aí o laríngeo a gente vai entender tudo como laríngeo. Maravilha. Denise, amada, seja bem-vinda. Tiago, a Cris mandou um beijinho aqui pra você, ó. Ah, ela quer que você dê uma olhada na data dela, Cris, maravilhosa. Aproveitando aí, ó. A Ana Cris Linda! nasceu dia 6 de novembro de 81. Ó, deixa esse. 11, na verdade, é a carta da força, minha querida. É a carta das pessoas que são fortes, que já fala por si só, são pessoas que são controladoras. Só que como o seu 11 tá no interno, que seria o mês, é aquilo como que você sente a vida. Então você é uma pessoa que tenta regrar o tempo todo sua vida. E é engraçado as pessoas do 11, que eu brinco que são as pessoas que se escoteiam muito, sabe? Que ficam ali, sabe? Eu não fiz isso certo, eu tenho que fazer desse jeito, isso é certo e isso é errado. São pessoas que têm noção de certo e errado muito bem definidas e, na verdade, tem que aprender a quebrar essas regras para viver de uma forma mais leves. Mas são pessoas muito inteligentes, muito esforçadas, muito dedicadas e muito verdadeiras, na verdade. Só que a verdade dela muitas vezes dói. Ela é uma pessoa que vai Uhum. falar a verdade pra ela o tempo todo, entendeu? Ela não dá risada dos seus próprios problemas e tem que aprender um pouquinho mais disso. Mas aí você tem um 6 de expressão. E é engraçado esse 6 de expressão, porque o 6 de expressão, eu falo que é o lado material e como você vai se expressar pro mundo. Você não expressa isso pro mundo, você só faz isso internamente. Quando você vai lidar com os outros, você é amorosa, você gosta dos outros, passa a mão na cabeça dos outros. Então, assim, você ajuda todo mundo, entende o problema de todo mundo, é uma pessoa com grande nível de empatia, só não se compreende, não é delicada com você. Vocês estão Entendeu? vendo, gente, o Thiago, como é que ele é? Brá. É assim, aí eu fiquei de cara. E quando essa criatura começou a jogar e começou a ver tudo que ele estava vendo, meu Deus, como é que ele está acessando isso? Eu enlouqueci. Não, a gente acessa tudo rapidinho já vai entendendo como tá a pessoa, o que tá acontecendo na vida dela, como que ela lida com os relacionamentos dela. É, porque não dá nem tempo de você esconder nada, nem tempo de te quebrar aquele gelinho, né? Já chega, não, porque eu vejo isso. Uau! Pois é. Gente, esse é o Thiago Masson. Alguém tem mais alguma perguntinha? Ó, o Sérgio aqui, ó, ficou com vontade. Sérgio nasceu de 16 de abril de 71. Ih, 16 tá do todo mundo 4. mandando dar. 16 do 4. 16 do 4 aí, ó, vamos falar a verdade, hein? Tem que trabalhar muito a meditação, muita transcendência, porque o 16 do 4 é a carta da torre com a carta do imperador no interno. É uma pessoa que aí traz uma certa imposição aos outros, acha que pode estar certo sempre, tem dificuldade de encontrar seus defeitos. Mas é uma pessoa que é organizada, é uma pessoa bem definida, ela tem um ego muito bom, só que ela vai ter dificuldade de expressar isso. Então, às vezes, você pode ficar muito autoritário. E as pessoas podem reclamar um pouquinho disso também, tá? Pessoas de poucos amigos, uma pessoa com 16, com 4. Pessoas assim, ela escolhe a dedo quem é amigo dele e quem não é. Maravilha! Não Gente, deve ser uma pessoa simples, mas é uma pessoa que é muito boa para ter uma empresa, por exemplo. Eu contrataria para ser meu gerente. tá. Bem, vamos lá. A Michelle perguntou qual é a relação de chakras desbalanceados com compulsões. Nossa, um monte, né? Monte. A gente vai. É aí que é importante saber.
Da onde está vindo a sua compulsão, tá? Porque essa compulsão pode vir numa situação que você não está conseguindo ter prazer, pode ser porque você está se sentindo carente, não está tendo um amor próprio suficiente, pode ser porque você não consegue se conectar com o seu eu interior. Então a compulsão é que nem depressão e chakras. Eu tô para fazer um texto sobre isso. Depressão e chakras, a pessoa fala assim, depressão é o chakra que está desequilibrado. Depressão, na verdade, pode ser em situações, porque depressão a gente não fica depressivo por causa de uma coisa, a gente fica depressivo por várias situações, na verdade, né? Você pode estar totalmente desconectado com o seu propósito de vida e começar a se sentir depressivo. Você pode estar completamente inseguro e começar a se sentir depressivo. Então a depressão, ela pode vir de várias situações. Então essas coisas muito abertas, por isso que é importante fazer a leitura de chakras, porque aí a gente vai entender aonde está aparecendo essa compulsão, aonde está esse desequilíbrio. Tá? Sim, pode é um ser uma trabalho situação muito mais mental, às focado. vezes. Quem está pensando muito, está com uma mente muito agitada, a gente coloca aí uma carta da torre no mental, ou uma carta da força, às vezes, ela é uma pessoa que está pensando demais. E aí isso pode trazer um desequilíbrio também, porque ela vai ter que fazer uma compulsão para tentar se acalmar, entendeu? E às vezes mesmo assim não vai conseguir. Na sua percepção de leituras de chakras, assim, você percebe que as pessoas travam mais o cardíaco ou impressão minha? É, cardíaco é super complicado. Mas não, eu venho me surpreendendo muito. É engraçado como as pessoas estão com dificuldades com o chakra básico e com o chakra sexual. O sacro tá com muita dificuldade. E a gente vê tanta dificuldade. Amanhã eu vou falar com o Sagrado Masculino, a gente vai falar sobre um pouquinho disso, até porque eu senti essa necessidade de falar para o público do sentido de sexualidade saudável, de equilibrar o masculino e o feminino dentro da gente. Não existe isso. As mulheres têm muita dificuldade de sentir o prazer na vida. E quando a gente tá falando de prazer na vida, em tudo, tá? A mulher parece que tem muito intitulada dentro da cabeça dela que ela foi feita pra trabalhar, pra servir, pra fazer isso, pra se esforçar, e ela parou de sentir o prazer no cotidiano. E isso tá bloqueando muito. E isso traz pouca prosperidade financeira normalmente, tá? Isso influencia muito a prosperidade financeira. Isso envelhece, traz depressão, é o problema. Sim, Sim. e isso tá ligado sim com a sexualidade e com os pensamentos machistas que ela tá absorvendo. Existe uma coisa engraçada que é uma transição, né? A mulher tentou, em uma época, ela tentou se masculinizar para mostrar o poder dela. E hoje a gente consegue quebrar isso, não existe mais essa necessidade, ela consegue, mesmo sendo feminina, saber a importância que ela tem, né? Mas teve um momento que ela teve que se masculinizar para falar assim, eu tenho poder, eu também posso bater de frente. E isso tá no inconsciente hoje, mesmo que as pessoas não viveram isso, eu acho que vem do processo de DNA, vem do processo da família, vem escrito isso nas pessoas, né? Estar mulher é estar muito complexo, né? Mulheres são complexas e os homens são rasos. Maravilha. Gente, vamos encerrando. Ó, tem mais uma perguntinha. Ó, o pessoal tá mandando data aqui. Eu vou pedir para vocês entrarem em contato com o Thiago. Sigam ele, o Pena de Coruja. Vale muito a pena. Muito a pena. Muito a pena Então, mesmo. sigam lá. Tem canal no YouTube também, voltando com signos aí, semanais, mensais, tá lá. Thiago, seu trabalho é excelente. Desejo todo sucesso e prosperidade. E compartilhe, faça lives, compartilhe o seu trabalho, faça cursos, escreva, sei lá, escreva livros, escreva blogs. Faça o seu site aí, né, por favor, para escrever esses textos. É isso Vou fazer, aí. eu preciso, amei. Beijo, querida. Foi muito. Beijo, Tati. Gente, Obrigado. é isso aí. Então é isso. Vamos encerrando por Gente, aqui. Projeto Core. Fala do Projeto Core. O Projeto Core tá bombando, gente. Vamos lá, entrar no site, ajudar, contribuir. É um trabalho fascinante. Eu vou fazer uma propaganda, vou fazer um jabá seu. É importantíssimo a gente trabalhar isso. É uma situação aí que vai ajudar um mundo, na verdade. Por isso que eu tô bem empolgado nisso e tô ajudando bastante a divulgar. Porque é um projeto lindo, né? E a gente precisa desenvolver o chakra cardíaco, que é uma das situações importantes, e acabar com a solidão. Porque a solidão é uma situação de depressão, muitas vezes, de tristeza, que vai causando vários outros impactos, né? É impressionante como a gente tem um pouco de medo de ter conexões reais com as pessoas. Então vai lá no Projeto Core, entende o que é. Tá rolando aí a arrecadação e tudo mais. Maravilha, gente, exatamente. Tem o Projeto Core, que é um projeto de combate à solidão usando a tecnologia para tal. Sintam, compartilhem, colaborem, para que a gente possa, então, promover essa reunião,
Promover trabalho voluntário para quem já se ancorou nesse propósito de vida que passa pelo servir e conectar essas pessoas que estão aí sem tempo. Acho que o Core transmite isso, né? Uma facilidade para tempos onde a gente está sem tempo. Então, para quem quer uma escuta, ao alcance do celular, no app, e para quem quer ajudar, ao alcance do celular. Então, bem, e a gente reúne essas pessoas, então, pela vulnerabilidade através de sentir. E é isso aí, trabalhar o cardíaco, porque eu acho que no final a gente tá aqui para isso, né, querido? Tá aqui Abrir o para isso. coração. Maravilha. Thiago, 29 segundos, gratidão, gratidão, Gratidão. Gratidão gratidão. mesmo, foi uma Muita, delícia. Beijo para todo como mundo, gente. sempre, Obrigado mesmo. Vamos combinar sigam o outras, Thiago, sempre. pessoal. E até Maravilha. amanhã. Até amanhã, querida. Beijo. 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 Tchau, Tchau, tchau. tchau. Comecei.